Reflexões Espíritas 10 Sinais de que há espíritos na sua casa. Sinais de espíritos com você. Você já sentiu uma presença estranha em sua casa? Ou talvez tenha se deparado com barulhos inexplicáveis à noite, quando tudo parecia em silêncio? E se eu te dissesse que essas experiências podem ser sinais de que espíritos estão se comunicando com você? E doutrina espírita ensina que não estamos sozinhos no plano material. O mundo espiritual é vasto e cheio de interações com o nosso dia a dia. Neste vídeo, vamos explorar 10 sinais que podem indicar a presença de espíritos na sua casa. Muitos de nós convivemos com esses sinais sem perceber que estamos sendo acompanhados por espíritos desencarnados. Eles podem ser espíritos de entes queridos, mentores espirituais ou até obsessores, cujas intenções podem variar. E mais, você sabia que muitos desses sinais podem ser pistas para entendermos nossas vidas passadas e a nossa evolução espiritual? Vamos mergulhar mais fundo nesse tema, a relevância do estudo espiritual. Se você está aqui, provavelmente já teve algum tipo de experiência ou percepção estranha ao longo da vida. Talvez você tenha sentido um arrepio, visto um vulto de repente, ou até mesmo ouvido sons inexplicáveis. Esses sinais não são coincidências. Eles fazem parte do processo de comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Mas como saber se é realmente um espírito e como se proteger dessas influências? Ao longo deste vídeo, vou apresentar a você os sinais mais comuns de que espíritos estão se comunicando com você. Isso pode parecer intrigante, mas não há motivo para medo. Compreender esses sinais é o primeiro passo para aumentar sua espiritualidade, se proteger e desenvolver uma maior conexão com o plano espiritual. Se você se interessa por temas como reencarnação, mediunidade e a interação entre o mundo material e espiritual, este vídeo é para você. Fique comigo até o final e descubra como melhorar sua conexão espiritual e entender mais sobre o que está acontecendo à sua volta. 1. Desconforto dos animais de estimação. Uma percepção espiritual afiada. Quem tem animais em casa, especialmente cães e gatos, sabe o quão sensíveis eles são. Não é raro que de repente um cachorro comece a latir sem motivo aparente, ou um gato se comporte de maneira estranha, olhando fixamente para um canto vazio. Isso acontece porque os animais têm uma percepção espiritual mais aguçada do que a nossa. Estudos mostram que os animais podem perceber mudanças energéticas ao seu redor de forma muito mais intensa do que os seres humanos. Enquanto nós, seres humanos, estamos mais ligados ao mundo físico e material, eles estão mais conectados ao mundo espiritual. Portanto, quando um espírito está por perto, especialmente se for um espírito de alguém com quem eles têm uma ligação, os animais podem perceber sua presença e reagir de acordo. Por exemplo, se o seu cachorro começa a latir para o nada, ou se o seu gato se afasta de um determinado local sem motivo, pode ser que ele tenha detectado a presença de um espírito. Mas atenção! Se o animal parecer agitado, com medo ou desconforto, isso pode ser um sinal de que o espírito presente não é um espírito benevolente, mas sim um obsessor. O que fazer? Observe os comportamentos dos seus animais. Se eles se comportam de maneira incomum, tente perceber se existe alguma mudança no ambiente. Isso pode ser um sinal de que algo no plano espiritual está acontecendo. 2. Barulhos sem explicação. Vozes do além. Um dos sinais mais comuns de que espíritos estão se comunicando com você é o aparecimento de barulhos inexplicáveis. Muitas vezes você pode ouvir uma porta batendo, passos ecoando ou objetos caindo sem nenhuma explicação lógica. Esses barulhos podem ser usados pelos espíritos para chamar sua atenção. Muitas vezes, obsessores usam esse recurso.
pois sabem que o som de algo inesperado pode gerar medo e inquietação. Esses barulhos podem ser uma maneira de manifestação de espíritos tentando se comunicar. Eles podem estar apenas tentando chamar sua atenção ou, no caso de espíritos obsessores, provocar medo. O que fazer? Quando você ouvir esses sons, mantenha a calma e observe o ambiente. Se os sons se repetirem ou aumentarem em intensidade, pode ser útil fazer uma oração ou invocar a proteção espiritual para limpar o ambiente e afastar as influências negativas. 3. Passagens de vultos. A visão espiritual periférica. Quem nunca se deparou com um vulto passando pela sua visão periférica e, ao tentar olhar diretamente, não encontrou ninguém? Isso é um dos sinais mais claros de que um espírito está tentando se manifestar. Quando um espírito se move por um espaço, ele não necessariamente é visto de forma clara. Muitas vezes, sua imagem pode aparecer apenas pela visão periférica, como uma sombra ou uma figura translúcida. Os espíritos se manifestam de várias maneiras, e os vultos são uma forma comum de manifestação espiritual. Em muitos casos, quando a mediunidade da pessoa está desenvolvida, ou mesmo em momentos de sensibilidade aumentada, ela pode perceber a passagem do espírito por esse tipo de percepção. O que fazer? Se você perceber esses vultos, tente manter a calma. Eles podem ser sinais de entes queridos ou mesmo mentores espirituais que estão ali para auxiliar. Ao mesmo tempo, pode ser interessante fortalecer a sua conexão com o plano espiritual, buscando se proteger e entender o que essa presença significa para você. 4. Objetos que mudam de lugar. O toque invisível do espírito. Você já deixou uma caneta, chave ou outro objeto em um local específico e, ao voltar para pegá-lo, ele não está mais lá? Muitas vezes, o objeto aparece em um local diferente e você acaba se perguntando como isso aconteceu. Objetos que mudam de lugar são um sinal claro de manifestação espiritual. Espíritos usam a energia mediúnica dos moradores da casa para mover objetos fisicamente. Esses movimentos de objetos são comuns em ambientes onde há energia espiritual ativa e o espírito pode estar tentando fazer contato. Muitas vezes, os espíritos desencarnados podem mexer nos objetos para chamar a atenção da pessoa, sinalizando sua presença. O que fazer? Ao notar esses movimentos, procure não entrar em pânico. Faça uma oração pedindo proteção espiritual e peça para que o espírito se manifeste de uma maneira mais clara e tranquila. 5. Manifestações eletrônicas. A energia do espírito em ação. Você já se deparou com uma televisão que desliga sozinha ou um computador que liga e desliga sem explicação? Esses tipos de fenômenos são muito comuns em residências onde há influências espirituais, tanto de espíritos obsessores quanto de mentores espirituais. Espíritos podem interferir nos aparelhos eletrônicos como uma forma de se manifestar, usando a energia da mediunidade dos moradores para controlar esses dispositivos. Esses tipos de fenômenos podem ser usados por espíritos desencarnados para chamar sua atenção, principalmente se você está ignorando a presença espiritual ou se a energia do ambiente está densa e negativa. O que fazer? Se você notar que os aparelhos eletrônicos estão apresentando comportamentos incomuns, verifique se há defeitos técnicos e, se necessário, peça ajuda espiritual. Realize orações para a limpeza energética da sua casa e mantenha a calma, pois esse tipo de manifestação muitas vezes é uma maneira dos espíritos se comunicarem. 6. Agressões físicas. O sinal de espiritualidade densa. Em alguns casos, é possível que você sinta agressões físicas inexplicáveis, como um tapinha invisível, puxões de cabelo
ou até a sensação de ser empurrado ou tocado. Esses fenômenos podem ser extremamente perturbadores, mas eles podem indicar a presença de um espírito que, por alguma razão, está tentando se manifestar de maneira mais direta e física. Essas agressões são mais comuns com obsessores, espíritos que não têm boas intenções e que buscam afetar ou desestabilizar a pessoa em seu ambiente. Tais espíritos podem estar usando a energia da mediunidade dos moradores para causar essas manifestações físicas. Esse fenômeno não é tão comum, mas pode ocorrer quando o espírito tenta interagir de forma mais intensiva com o ambiente físico. O que os obsessores buscam em muitos casos é a energia emocional gerada pelo medo, raiva ou frustração das pessoas que habitam o local. O que fazer? Se você experienciar essas agressões físicas, é importante manter a calma, invocar a proteção espiritual, realizando orações e buscando orientação em centros espíritas, pode ajudar a afastar essas energias e restaurar a harmonia na casa. 7. Sensação de estar sendo observado. Olhares invisíveis. Já sentiu como se estivesse sendo observado, sem saber exatamente por quem? Às vezes, estamos em casa e temos aquela sensação de que alguém está nos vigiando, mas ao olhar em volta, não há ninguém visível. Essa sensação de ser observado é bastante comum quando espíritos estão presentes no ambiente. A nossa percepção espiritual é muitas vezes mais aguçada do que imaginamos. Quando espíritos estão por perto, especialmente os que possuem uma conexão afetiva com a gente, eles tendem a observar em silêncio. Essa sensação de estar sendo observado pode ser mais intensa durante a noite, quando a mente está mais relaxada e mais aberta para percepções espirituais. O que fazer? Se essa sensação persistir, fortaleça sua conexão espiritual com orações de proteção e purificação do ambiente. Lembre-se que nem todos os espíritos que nos observam têm intenções negativas. Pode ser que um ente querido ou mentor espiritual esteja apenas perto de você, oferecendo sua presença e proteção. 8. Odores inexplicáveis. Cheiros do além. Outro sinal muito comum de que espíritos estão tentando se comunicar é o aparecimento de odores inexplicáveis. Você pode sentir um cheiro de flores, perfume ou até mesmo cheiro de cigarro quando não há nenhuma explicação lógica para isso. Esses odores são frequentemente uma maneira dos espíritos se manifestarem. Por exemplo, se você sente cheiro de rosas ou perfume específico, pode ser um sinal de que um ente querido, especialmente aqueles que já partiram, está se comunicando com você. Alguns espíritos, como mentores espirituais ou guias, também podem enviar cheiros agradáveis para criar uma sensação de paz e acolhimento. No entanto, em outros casos, cheiros desagradáveis, como o cheiro de carne podre ou cigarro, podem ser sinais de espíritos obsessores que tentam causar desconforto e medo no ambiente. O que fazer? Se os odores são agradáveis, acolha-os como um sinal positivo de que a presença espiritual está ao seu lado. Se forem desagradáveis, ore por proteção espiritual e peça a ajuda dos mentores para limpar o ambiente de qualquer energia negativa. 9. Sensação de tocar ou ser tocado. Um toque invisível. Sentir um toque inesperado em seu corpo é outro sinal comum de que há espíritos interagindo com você. Muitas vezes, isso ocorre quando você sente um leve toque no ombro, braço ou cabelo. Não é raro que as pessoas, ao estarem relaxadas ou em momentos de introspecção, sintam-se tocadas de maneira inexplicável. Esse tipo de manifestação física pode ser um sinal claro de que um espírito está tentando se comunicar com você.
Em muitos casos, essas manifestações físicas são causadas por espíritos desencarnados, que tentam estabelecer uma conexão emocional com o morador da casa. Isso pode ser uma manifestação de carinho de um ente querido ou uma tentativa de comunicação mais direta. O que fazer? Quando você sentir esse toque, mantenha a calma e tente perceber o que está acontecendo ao seu redor. Converse com o espírito, se isso fizer sentido para você, e peça para que ele se manifeste de uma forma mais clara, se desejar. 10. Ouvir vozes. A comunicação espiritual, através do som. Ouvir vozes, sussurros ou até mesmo choro pode ser um sinal claro de que um espírito está tentando se comunicar com você. Às vezes, você pode ouvir alguém chamando seu nome ou até mesmo vozes sussurrando algo no fundo, mas ao procurar, não encontra ninguém. Isso pode ser um sinal de que espíritos desencarnados estão tentando se comunicar com você. Essas vozes podem ser de entes queridos que desejam se fazer presentes ou podem ser obsessores, que tentam influenciar sua mente de forma negativa. As vozes geralmente são uma forma de manifestação auditiva e podem ocorrer tanto durante o dia quanto à noite. O que fazer? Se as vozes forem reconfortantes e agradáveis, aceite-as como uma manifestação positiva. Caso contrário, ore para afastar as influências espirituais negativas e busque orientação espiritual. Como lidar com as presenças espirituais em sua vida? Agora que você conhece os 10 sinais de que espíritos estão se comunicando com você, é hora de se tornar mais consciente e atento às manifestações espirituais ao seu redor. Desenvolver sua espiritualidade e fortalecer sua conexão com o plano espiritual é o primeiro passo para lidar com essas presenças de maneira mais tranquila e equilibrada. Se você está se sentindo mais consciente dessas manifestações espirituais, inscreva-se agora no nosso canal para continuar aprendendo sobre a doutrina espírita e como lidar com a espiritualidade no seu dia a dia. Não deixe de ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos que podem ajudar a esclarecer suas dúvidas e proporcionar mais paz e harmonia em sua vida. E lembre-se, divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Então compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos expandir a luz e a compreensão espiritual. Se você já experimentou algum desses sinais, compartilhe suas experiências nos comentários e me diga como lida com elas no seu cotidiano. Estou ansioso para saber como o conteúdo impactou a sua vida espiritual. Até o próximo vídeo e que a paz e a proteção dos espíritos iluminados estejam com você.